Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar aqui para não atrasar, né? A gente está hoje muito feliz recebendo o Fábio Ferreira, da Atra. Ele tem uma experiência de aproximadamente 18 anos na área de Business Intelligence. Nos últimos 7 anos na gestão de equipe, projetos de BI, tem muito conhecimento, então, com os dados, vai contar um pouquinho para a gente da importância de a gente trabalhar com dados em um ecossistema. Eu vou deixar o Fábio se apresentar um pouquinho, né, melhor e contar para a gente tudo de bom que ele sabe ali sobre dados para acrescentar para a gente no nosso dia a dia no Hackathon. Bora, Fábio! Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? A gente está aqui na migração já, meio-dia. Prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho para vocês sobre governança de dados, né? O trabalhar com dados em si. Acho que para mim, é uma paixão. Falando um pouquinho até da minha carreira, desenvolvo há muito tempo essa questão de BI. Então, desde 2021, 2021, desde de 1900 ali e de 2001, né? Mais ou menos, acho que quando eu iniciei essa parte já de BI, enfim. E de lá para cá, venho trabalhando cada vez mais, atendendo vários clientes, e é isso que move, inclusive a nossa paixão aqui, a Atra, né? Como empresa, nós somos uma consultoria focada especificamente em dados, então a gente trabalha aqui com projetos de dados apenas, a gente não faz desenvolvimento de software, etc. A gente só trabalha focado em dado. Então é muito bacana e até por conta disso, né, no próprio evento do Hacka, vocês vão estar recebendo aí uma massa de dados. Então, eu tomei a liberdade de vir aqui um pouquinho falar com vocês e dar algumas dicas, falar um pouquinho como funciona a governança de dados, qual é a importância, né? E dar algumas dicas também do que vocês podem fazer dentro do Hacka, que vocês vão ter um tempo mais enxuto, né? Mas também como que vocês conseguem, de repente, tirar proveito dessa massa que está sendo fornecida para vocês dentro desse processo, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre governança de dados, né? Qual que é o meu objetivo aqui? É mostrar para vocês o quão importante é hoje a matéria, né, de governança, o quão importante é para as empresas hoje em dia olhar para os dados, né? Cultura data-driven, vocês já devem ter ouvido bastante, né, a possibilidade de você efetivamente gerar novos negócios e não só isso, né, e melhorar produtos que você já possui, ser mais assertivo, né, sempre pensando em possíveis melhorias que você consegue fazer através das informações que você está gerando hoje. E aí um ponto que é muito importante, né? Quando a gente fala de governar um conjunto de informações pequena, é, você talvez não precise de tantos artefatos, de metodologia, processo como um todo, mas a gente sabe que a realidade hoje das empresas é que cada vez mais a quantidade de dados que é gerado é gigantesco, é enorme, né? Então, quantos petabytes não são gerados de dado diariamente, né? É, a gente mesmo hoje, utilizando celular, utilizando TV por assinatura, quando a gente vai fazer a compra no mercado, lá no Carrefour, quanto dado a gente não está gerando, né, por conta disso. Então, quanto maior é esse volume, mais necessário se torna que você faça uma governança efetiva dessas informações para que você possa prover dentro da companhia, dentro da empresa, é, com que essa comunidade que precisa consumir os dados, que trabalha efetivamente buscando dados, né, para que você consiga alimentá-los, né, passar para eles essas informações, para que eles consigam consumir essa informação de uma maneira adequada, extraindo valor.
né? Isso é muito importante, né? Então, a gente vai passar aqui por alguns pontos de governança, etc. Mas se você tem tudo organizado, catalogado, tem uma qualidade de dados efetiva, você extrai valor dessas informações com uma facilidade muito maior. Tá? Tem o pessoal que brinca, inclusive, a gente tem o conceito de data lake hoje, que é muito falado, etc. O pessoal brinca, né? Não deixe seu data lake, na realidade, virar um pântano, ou seja, cheio de informações que não estão governadas, com uma qualidade baixa e que, via de regra, por vezes, quando você estiver fazendo uma análise, estiver fazendo algum teste, estiver pesquisando essas informações, talvez elas não te levem ao local desejado por conta dessas deficiências. Então, a governança ela vem exatamente para suprir isso, né, e para garantir que vocês façam acesso às informações certas e que efetivamente você tenha sucesso em cima do case que você está testando, etc. E o que é muito importante, né? A gente falou da quantidade de informações crescendo, a gente falou das pessoas que trabalham hoje, né, com essa informação, e o investimento que você tem hoje para manter essas informações. A gente fala de uma série de tecnologias, né? Advento de cloud hoje em dia, etc. Isso gera custo, né? Tem um custo para a empresa também. Então, conforme você vai gerindo isso de uma maneira adequada, consegue extrair valor dessas informações e você governa isso também de uma maneira adequada, porque se eu não governo, eu posso ter às vezes a mesma informação replicada ali várias vezes dentro da empresa. Poxa, eu tenho o custo do meu pessoal trabalhando para gerar essa informação, eu tenho o custo de manter essa informação, enfim, e não estou tirando e gerindo da melhor forma aqui tudo que eu tenho de recurso. Tá? Então é importante olhar também para esses pontos. E qual que é o esforço, né, o quão fácil hoje, né, dentro da organização tá, para que essas pessoas consigam efetivamente conectar, né? E extrair valor. Poxa, eu quero extrair informações em relação à compra do cliente no mercado. Quão fácil é eu pesquisar, o quão fácil eu tenho isso catalogado, eu tenho isso organizado dentro da minha companhia. Poxa, eu quero pegar informações de outra BU, na parte de combustível, de consumo, etc. Quão rápido eu consigo chegar nessas informações, analisar como elas estão e a partir daí começar a elaborar o meu raciocínio em cima da solução que eu estou investigando ou comprovando efetivamente alguma tese que eu esteja elaborando ali em cima da solução. Então, isso é muito importante, tá? A maneira como você faz todos esses pontos, a maneira como efetivamente você consegue interligar esses pontos, acaba sendo vital para o sucesso, né? Em transformar dados em valor para a companhia como um todo. Tá? Então, governar esses dados é vital, porque se a gente deixa esse boom, né, falando de IoT, crescimento, etc., de uma maneira desorganizada, para eu extrair e fazer qualquer tipo de análise em cima dessas informações, sempre vai me trazer aquela sensação de complexidade. A minha comunidade que consome essas informações, ela sempre vai ter que trabalhar muito e ter um esforço muito grande em cima de captura de dados, às vezes de tratativa de dados, e não no ponto que a gente quer que eles foquem, que é a análise do dado, né? Então a gente sempre fala ali do 30-70, 20-80, que seria o ideal em relação a esse ponto, né? O quão fácil é eu acessar e o quanto tempo eu gasto depois efetivamente fazendo as minhas análises em cima dessas informações, né? E aí com isso você vai equalizando o entendimento, né? Existem às vezes a gente brinca, poxa, o que que é um cliente ativo? E isso é um ponto importante também, quando vocês estiverem fazendo as análises, estiverem olhando para os dados de vocês, depois a gente vai até passando por alguns steps aqui, são algumas dicas que são importantes. Poxa, o que que é o conceito, né, do cliente ativo? É um cara que efetivamente tá, de repente, sem nenhum tipo de atraso de pagamento, depois que ele entra, de repente, num atraso, em quanto tempo eu vou considerar um cliente que
possivelmente cancelou a fatura, a mensalidade de cartão, de repente, que ele tem com a empresa, enfim. Equalizar esses pontos é muito importante, porque senão o que acontece também por vezes dentro da empresa é que departamentos diferentes, às vezes até mesmo dentro da mesma área, você acaba gerando números diferentes. Né? E isso traz uma sensação de desconfiança. E dentro do trabalho que a gente faz, que a gente entrega, quando a gente fala aqui em Advanced Analytics, em trabalhar com dados, etc., a confiança, a confiabilidade em relação a essas análises, a entrega de relatórios que você faz, ela é fundamental, né, para que você tenha sucesso em relação a essas iniciativas dentro da companhia como um todo. E aí a gente entra até mesmo um pouquinho na questão de qualidade de dados, de conhecer, entender padronização, né, fazer monitoramento, né, desses dados, eu estou capturando certo, estou fazendo as tratativas certas, meu data entry, ele está sendo realizado de uma maneira adequada. Mais para frente a gente vai até falar um pouquinho sobre a questão de processos, porque no final os dados eles vêm para suportar esses processos que eu preciso ter dentro da minha companhia que suporta o business, tá? Então isso é muito interessante e vale levar em consideração. E a governança também, ultimamente, ela tem sido olhada de um modo mais atencioso por conta de regulações também, né? Por exemplo, acho que a LGPD, que é um assunto que foi tratado e tem sido tratado com bastante recorrência, possivelmente vocês já tenham ouvido falar, a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Então, você tratar de uma maneira séria também, uma vez que você está guardando, armazenando dados de clientes, né, dados de pessoas físicas, né, é isso que a lei ela vem regular, tá? Então é muito importante. E quanto mais processo, quanto mais metodologia, quanto mais seriedade, mais fácil é de você atender essas regulações. Então a governança de dados ela também acaba trazendo esse tipo de benefício, uma vez que você aplique ela de uma maneira adequada aí dentro das companhias, tá bom? Falando um pouquinho sobre os pilares de governança de dados, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala dos pilares de governança, a gente passa ali por qualidade de dados, né, que é a qualidade do dado em si, e é um dos pontos, inclusive, que eu vou tocar aqui com vocês, que eu acredito que dentro do Haka vale vocês observarem de uma maneira, claro, breve e rápida, mas vocês conseguem ter uma foto, né, fazer o que a gente chama de perfil desses dados para entender como esses dados estão dispostos dentro dessa massa de dados que é fornecida para vocês, né? Verificar se dentro de testes e dentro de conceitos que vocês tentem comprovar utilizando essa massa, se você não pode ter o teu resultado afetado por conta de algum quesito de qualidade, né, onde você tem que fazer algum tipo de padronização, enfim, é um ponto importante. Outro pilar de governança de dados é a parte de gerenciamento de dados mestres, tá? Nesse item aqui a gente não vai se aprofundar hoje, porque é uma matéria bastante complexa também por si só, mas dando uma breve pincelada, seria efetivamente você fazer gestão, né, dos seus ativos. Por exemplo, você quer ter um Customer 360, pensando principalmente, cada vez mais hoje a gente vê que os grandes grupos, né, eles têm várias business units. Então, poxa, é aquela história que o pessoal tava comentando, por exemplo, na abertura do Haka, né? Poxa, eu quero juntar o consumo que eu estou tendo no combustível, com de repente o consumo no mercado, entender o meu cliente de uma maneira única, fazendo 360 em cima de todas as unidades de negócio que eu tenho hoje. Então é importante que você faça essa gestão de dados mestres e que você saiba que o Fábio é aquele indivíduo que está indo consumir ali na bomba o combustível, e ele também é aquele indivíduo
que está indo consumir ali no mercado, né? Parece que não, mas às vezes a gente tem problemas, por exemplo, na hora de cadastro, usou o CPF do pai, da mãe, ou vice-versa, usou o CPF do filho dentro de um programa de fidelidade, etc. E aí você vai encontrar em BUs diferentes, por vezes, o mesmo cliente, mas com dados distintos, né? E você tem que fazer essas tratativas, você tem que fazer esse gerenciamento para conseguir chegar nesse 360, tá? A parte de dicionário de dados, que é um outro pilar, que eu também vou dar algumas pinceladas aqui para a gente poder pensar aqui no Raka, que é você identificar efetivamente da massa que foi te dada, né? Quais são os itens que tem lá, o que você tem, o que você pode usar, o que de repente é interessante dentro da solução que você está buscando naquele subset de dados, tá? Então é legal você inventariar e entender pelo menos dos itens que são vitais aí para as pesquisas, para as soluções que vocês estão bolando, é legal você saber, né, do que se trata aquele termo, como que ele está efetivamente armazenado dentro desse subset para que você consiga fazer essa extração. E como possivelmente, como o tempo é limitado, vocês vão acabar dividindo tarefas, esses artefatos podem inclusive acelerar também o entendimento, né, do restante do grupo, conforme vocês estejam fazendo acesso a essas informações. Por último, questão de segurança, né, segurança da informação, que é um ponto que é muito observado hoje em dia, principalmente quando a gente faz tratativa de dados aí de clientes, né, dados sensíveis. Então, conforme eu coloquei, inclusive muito por conta das regulações, são pontos que são observados. Esses são as colunas, os pilares da governança. E como alicerce, o que a gente busca, o que a gente tem, né, para fazer o alicerce aí dessa casinha? A gente tem toda a parte de tecnologia, né, ou seja, os softwares que vão nos ajudar a produzir essa série de artefatos que são necessários, né, para acelerar essa pesquisa, para acelerar a utilização dos dados dentro das companhias. Pessoas, né, pessoas capacitadas, é fundamental, né, que você tenha o teu time que consome essas informações, que você tenha capacitação dentro desse time para que também eles busquem e sejam capazes, né, de extrair o valor dessas informações, e a parte de leis, regulamentações, políticas, normativas e processos como um todo. Tá? Na parte de processo, inclusive, é bacana você levar em consideração e, por vezes, talvez, até dentro do Raka, se você for fazer alguma tratativa específica de algum dado pontual, entender qual que é o processo que aquele dado efetivamente está suportando. Poxa, é o cadastro do cliente, é uma compra que ele está fazendo no mercado, é uma compra na bomba do combustível, né? Existe um processo em relação a isso. E por vezes é legal você entender o processo para você extrair o melhor valor dessa informação ou juntá-la com outras e conseguir fazer as análises que vocês estão buscando. Tá? Então, simplificando aqui, fazendo um resumo, a governança é um conjunto, né, de decisões, processos, políticas, tecnologias que a gente usa para fazer todo o gerenciamento aqui dos dados, né? E ela vem com essa função de trazer aí um aumento de qualidade, de efetivamente melhorar produtos que você possua internamente, ou possibilitar a criação de novos, enfim, é para isso que ela serve, agilizar também, em cima do que a gente tem falado, a extração é, 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 de valor dos dados que você possui hoje dentro da companhia como um todo. E ela é composta por esses 4 componentes. Então a gente passa ali por política, passa por processo, vai passar por pessoa, tecnologia, para formar aí a governança de dados como um todo. Tá? Dentro dos projetos de governança, normalmente o que a gente faz, né? Quais são as necessidades? A gente tem que descobrir normalmente todo o arcabouço de dados que existe, classificar, melhorar, incrementar, criar catálogos, enfim, fazer todo o mapeamento desse conjunto de dados, com o objetivo de melhorar produtos, eficiência na criação de novos, enfim, sempre buscando melhorar a performance baseado nessa cultura data-driven, né? Olhar para o futuro, como que a empresa pretende se colocar em termos de eficiência, buscar modelos de dados que possam ser aplicados, né? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes sobre o hack anterior, que saíram projetos olhando para o dado, para fazer predição, enfim, é isso que a gente busca,
né, com essa questão de tratativa de dados, etc., e a governança, é acelerar e possibilitar cada vez mais que existam insights nesse sentido. Tá? E o como realizar. Né? Um escritório de governança, você ter efetivamente a matéria governança dentro das companhias é essencial. Né? Você tem que ter ferramentas adequadas, porque hoje o número de tecnologias que existem que são aplicadas dentro das companhias é enorme, é gigante, assim como o volume de dados que é tratado, que a gente já bateu bastante aqui. Então é muito importante você ter ferramenta, pessoas qualificadas e um apoio executivo, para que efetivamente se faça, se sigam, a gente tem que seguir essa metodologia para não gerar backlog, né? Por exemplo, eu entrego o projeto, mas eu não vou tratar o dicionário de dados, eu não tratei qualidade, eu não tratei uma série de itens para fazer uma entrega acelerada, mas que no final talvez ela não vá ter a qualidade, não vá atingir tudo que ela podia me trazer de potencial. Então, o apoio executivo também é fundamental dentro desse ponto, tá? E aqui só para corroborar que o mundo, né, hoje, para gente que trabalha com dados, é uma maravilha, né? Poxa, o pessoal está olhando cada vez mais com uma atenção, né, para a cultura de data-driven, os dados considerados aí o novo petróleo, enfim, são pontos e características aí que a gente consegue olhar com atenção e as empresas estão dando a devida atenção para o consumo dessas informações também, trabalhando com incubadoras, gerando novos negócios, enfim, tem uma série de iniciativas oriundas aí de análise, se baseando efetivamente nos dados que são criados ali dentro. Dois pilares que eu queria tocar com vocês, que eu acho que é importante aí para a parte de governança, qualidade de dados, né? Então, quando a gente fala de qualidade, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas o que eu quero tocar é bastante na questão do perfil, tá? Vocês entenderem qual é o perfil da massa de dados que foi efetivamente entregue para vocês. Então, façam ali o select, façam os distintos, façam alguns contadores, entendam, né, do que se trata aquela informação e como que ela está distribuída dentro daquela massa de dados. Isso vai ser muito importante para que vocês possam efetivamente fazer a melhor utilização possível e ter insights e pensar em como extrair valor dessa massa de dados, tá? Dentro de um processo de qualidade aqui a gente faz uma série de tratativas, olha para algumas dimensões específicas, mas o foco principal que eu acho que a gente tem que ter é na questão do profile, tá? Passando um pouquinho só pelas atividades básicas aqui quando a gente fala de qualidade, o perfil, que nada mais é do que isso que eu comentei, você entender aquele subset, o que que tem ali, como que ele está disposto, né? Por exemplo, sexo, está masculino, feminino ou está MF? Né? O que que eu tenho lá de variáveis? Como que está disposto, por exemplo, a UF? Eu estou tratando sigla, SP, eu estou tratando o descritivo inteiro, São Paulo, tenho mesclado, poxa, será que para análise que eu estou fazendo, eu não preciso de repente fazer uma padronização primeiro, né, transformar tudo em SP ou tudo em São Paulo para que eu possa efetivamente seguir com a minha análise? Isso é importante você estar olhando para que não afete o resultado que vocês estejam buscando com aquela massa de dados, tá? Parse é quando a gente precisa efetivamente, dentro de um campo que não está estruturado, fazer algumas extrações para transformar aquilo em algo analítico, né, que eu consiga efetivamente analisar. Então eu faço parse dessas informações. Eu corrijo, eu padronizo, né, essas informações, posso fazer match quando tenho duplicidade de dados, né, match merge, então identifico duplicações e depois eu faço efetivamente o merge dessas informações e por último enriquecimento de dados, tá? É isso que a gente trata dentro da qualidade de dados em si. E por último que eu queria deixar aqui também com vocês é a questão do dicionário, que eu também comentei. Então, conforme vocês já estejam fazendo acesso a esses subsets de informação, vai anotando que informações que tratam, se você teve que pesquisar e teve que ir atrás em relação a, poxa, isso daqui para a solução que eu estou buscando me parece relevante e talvez eu tenha que me aprofundar um pouquinho mais em cima dessa informação, entender como que ela é gerada, em que momento que ela é gerada, né, dentro da minha cadeia de processo que existe, por exemplo, a hora que
ele está pagando efetivamente a bomba ou não, já consigo pegar isso antes, na hora que está enchendo o tanque, enfim, é importante vocês conhecerem esse processo, já ir anotando para que vocês possam utilizar essas informações de uma maneira adequada. Então vai fazendo esse catálogo, vai dando uma olhada nisso. A questão da distribuição também é algo importante que eu comentei aqui, né? Como essas informações estão distribuídas ali dentro. Então eu estou falando de cidade, como que a minha cidade está, o que, que eu tenho ali dentro do meu subset de dados. É importante que vocês façam esse estudo prévio para que vocês consigam efetivamente usar essa massa para atender o objetivo da solução ou da investigação que vocês estejam tratando. E lembrar sempre que essas informações elas acabam nascendo para suportar processos dentro da empresa. Então, poxa, eu estou falando aqui do processo de entrada de cliente, né, dentro do cartão. Poxa, como que funciona? O cliente tem que fazer isso, 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 aquilo, etc. Essas informações estão guardadas aqui dentro desse subset. Quando você começa a fazer esse entendimento como um todo, você consegue expandir e ter uma abrangência maior em cima das análises que você está fazendo. Você conhece o processo, você sabe o dado que ele gera, e aí sim você consegue extrair cada vez mais valor daquela informação que foi gerada. Tá bom? Gente, era bastante conteúdo, né? Para meia hora eu passei aqui por alguns pontos. Bom, Fábio, muito obrigada pela sua apresentação. Eu curti muito porque você conseguiu trazer algo que a gente falou muito ontem, que é não importa que você tenha muitos dados, você tem que saber o que fazer com eles, você tem que conseguir agregar valor. Então, você trouxe essa visão de entender o processo, entender o cliente, entender a questão da privacidade e aí você conseguir criar valor para esses dados.